Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma live, mais um Chá com Terapia, nossa 11ª live. Muito bom, né? Trazendo aqui toda sexta-feira às 17 horas o nosso Chá com Terapia, trazendo sempre temas, né? Ligados aos nossos transtornos emocionais, para a gente promover o nosso autoconhecimento, que isso é muito importante, que eu sempre digo, isso é a chave dos nossos problemas, né? Então, vamos lá, pegar uma canetinha, um caderninho para a gente fazer daqui a pouquinho a nossa terapia online aqui de sexta-feira. Então sejam todas bem-vindas. É isso aí, chegando, deixa o pessoal chegar. Né? E hoje eu quero saber de onde vocês estão falando. Eu estou falando de Santos, eu sei que tem gente aqui de Santos também, mas eu quero saber de onde vocês estão, que cidade que vocês estão aí me vendo. Quero saber para a gente ter aqui mais esse detalhezinho aqui. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um assunto, né, que eu acabo sendo nas caixinhas de perguntas, às vezes uma caixinha inbox mesmo, né, falando desses relacionamentos indisponíveis no consultório, nos atendimentos online. É algo bem abrangente, né? Infelizmente, né? É algo que a gente sempre está ali no dia a dia, a gente encontra amigos, parentes, enfim, sempre a gente sabe que tem algum probleminha ali em relação a relacionamento, né? Então hoje a gente vai falar sobre esses relacionamentos indisponíveis, vamos saber a causa, a raiz disso tudo, que será? Será que sou eu? Será que eu estou vibrando nessa energia, nessa frequência? Ou será que é o outro? Como será que isso funciona dentro da gente, né? O porquê será que a gente sempre quer algo legal, um relacionamento saudável e no fim a gente acaba às vezes repetindo o mesmo padrão. Então hoje a gente vai falar disso, a gente vai dar outras dicas também. Então vamos lá colocar aí em prática a nossa terapia aí. Vamos começar aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, sejam todas bem-vindas. Muito bom ter aqui vocês novamente, né? Passa tão rápido a semana, né? Estamos aqui novamente sexta-feira, né? Vamos já entrar no outro mês, outubro, já estamos no finalzinho do ano já, né? É isso aí. Então hoje, como eu falei para vocês que estão chegando aqui, quero saber de onde vocês estão falando. Quero saber aí, eu vou ler daqui a pouquinho, tá bom? E então vamos lá. Colocar aí em prática aí, saber o que está acontecendo, né? Se chama as amigas, as colegas aí, quem da família aí, que às vezes está com esse problema, vamos compartilhar aí, por mais que essa live vai ficar gravada, mas é legal a gente ter aqui essa troca de energia aqui com vocês. Isso é muito bom, né? Então vamos lá, vamos começar o assunto aí, vamos ver o porquê será que acontece da gente sempre estar às vezes, né, linkada num relacionamento assim que não é muito produtivo pra gente. São homens indisponíveis, a gente vai falar agora das meninas e também, né, em relação aos homens também, mas o intuito aqui é a nossa egrégora feminina, né? Então, por que isso acontece? Qual será a razão, a causa, né? A raiz desse problema? Novamente, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que voltar lá na nossa infância, né? Lembra, eu falo que nós somos, né, o somatório de todo, né, do decorrer da nossa vida. Então, a gente tem que voltar lá atrás, né? Como será que seria, como foi, né? A sua relação com seu pai, porque a figura masculina, né, que você tem essa referência é do seu pai, ou se você não foi criada por ele, alguém próximo, o seu avô, o seu tio, né, seja quem for, né, é aquele primeiro onde você tem ali dos seus 2, 3, 4 anos, que você tem essa conexão com esse masculino, com esse pai. Então, aí o que eu pergunto para você? Vamos juntas aqui, vamos ver se esse é o seu problema também. Às vezes pode ser, foi ou está sendo, né? Então vamos lá juntas aqui.
Será que o seu pai era um pai ausente? Será que ele trabalhava muito, só vinha à noite? Porque antigamente era isso, né? Os nossos pais, né, eles trabalhavam, só chegavam à noite, às vezes alguns no final de semana também. Então a gente tinha um pouco contato, porque quando chegava, nós éramos pequenas, a gente já estava dormindo, né? E a mãe cuidava dos filhos. Antigamente, na minha geração, né, e a de vocês também, tem pessoas que têm a minha idade, ou um pouquinho mais ou menos, né? Também teve essa referência de pai, né? Então era um pai ausente. Como será que era a relação do seu pai com a sua mãe? Será que era algo, você via que tinha um carinho ali? Porque tudo, essa infância, né? Você vai absorvendo isso. A gente já falou em outras lives também, né? Como isso a gente vai agregando no nosso ser, né? Nessa menina, nesse bebê, nessa menina. Então, eu passo aquela adolescência com aquela figura masculina, então é aquilo que representou para mim naquele momento, por mais que não seja aquilo, mas para mim, aquele lado figurativo, né, emocional, aquela energia, eu acabei colocando aqui dentro de mim. Então, para mim, o homem é aquilo. Então, esse seu pai, ele pode ter sido ausente, ou não, André, ele foi presente. Então, como que é isso? Às vezes ele estava ali junto com vocês, mas ele não conseguia se expressar emocionalmente. Às vezes ele não conseguia, ele te amava, né? Nada contra, não vamos julgar seus pais. Não, esse não é isso que eu quero trabalhar com vocês. Eu só quero trabalhar com vocês como foi para vocês se conectarem, para vocês se visualizarem nesse contexto que hoje você ainda está carregando. É simplesmente isso. Eles fizeram o melhor, eles fizeram, sempre faz. Né? Nós somos mães também, ou pais que estão aqui assistindo também, a gente sempre faz o melhor. Mas é aquilo, o que aquela criança absorveu daquela relação, o que ela escutou, né? Às vezes da sua avó, da sua tia, da vizinha, como é o lado masculino, como é essa figura masculina. E como eu estava falando, às vezes é um pai presente, mas ele não consegue, sabe, se expressar, porque antigamente as gerações, né, eram algo mais fechada, não é como hoje, né, que a gente abre para os nossos filhos, a gente, né, acaba... É outra geração, né? Era tudo muito vergonhoso, não podia falar de sexo nem nada, né? Não, era aquela educação, tinha às vezes reuniões familiares, as crianças ficaram de outro lado, a gente tinha sempre aquele senhor, né? A gente tinha algo a mais assim, então era algo mais fechado, mais restrito. Então não tinha, às vezes nem sabia como se colocar, porque às vezes o seu avô também, porque ali, né? É toda a ancestralidade que a gente tem que ver, não só a parte do seu pai, a parte do seu pai, do seu avô, da parte da sua mãe também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então tudo isso é um somatório de como eu sou hoje, do que eu absorvi, né? Absorção de toda essa energia, de toda essa comunicação que está no meu inconsciente, né? Então o que acontece? Às vezes aconteceu isso, ele não conseguia se expressar, ele não conseguia te dar um abraço, eu te amo, né? Porque a menina precisa disso, para ela se autoafirmar, para ela se dar valor, né? É isso que a gente vai no decorrer da nossa vida, a gente vai abastecendo aqui dentro, dessa parte, desse lado masculino, né? Então, às vezes, ele não conseguia colocar isso. Ou, às vezes, era uma pessoa que trabalhava muito. Então, às vezes, você escutava isso. Poxa, olha lá, ele ao invés de ficar comigo, ele só traz trabalho para casa, não tem um momento com a gente não consegue viajar. Então, você registrou isso também, né? Mas isso é como todos nós viemos trabalhar algo em toda a nossa existência, a nossa vida, a nossa encarnação é isso, né? Eu vim trabalhar algo, porque você pode estar dizendo, poxa, mas a minha irmã teve os mesmos pais e é diferente, porque cada uma tem uma energia ali, né? Vou trabalhar uma ferida emocional. Todas nós temos que trabalhar algo. Todos vocês, né? Homens, mulheres, né? Então, o que acontece? Às vezes, para aquela pessoa que é mais segura, né? Aquilo nem acrescentou nada. Mas para você, que às vezes está aí me assistindo, ou conhece alguém, a sua filha ou a sua irmã, né?
tem esse problema desses relacionamentos indisponíveis. Então é tudo isso que a gente vai agregando no decorrer da minha vida. Então imagina, você passou toda a sua infância, a sua adolescência, às vezes saiu com 20, 30 anos para casar, então você absorveu aquilo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma paciente que ela foi casada há 20 anos, né, com o marido, enfim. Aí teve a ferida da rejeição, houve uma traição também, e ela acabou se separando, enfim. Aí ela conheceu duas pessoas ali e ela me trouxe isso, né? Porque ela estava repetindo o padrão, né? Então ela queria saber o que estava acontecendo com ela, porque ela sempre atraía esses relacionamentos indesejáveis, né? Então ela estava falando, falei, me explica um pouco, né? Porque eu trabalho com toda a mentoria, né? E é aí que a gente vai vendo o que aconteceu no seu passado, com aquele pai, com a sua mãe, como você se comportou na adolescência, como você era. Então meu trabalho é isso, é essa investigação, né? Existem ferramentas e depois a gente vai para as técnicas integrativas, como a mesa radiônica, onde existem ferramentas lá que eu vou saber o evento do passado, do futuro, do atual momento. Então tem como a gente detectar aonde está morando ali, né, o problema em questão. Então ali quando eu estava na mentoria com ela, perguntando a ela em relação àquele pai, e ela me falou, Andréa, realmente meu pai era uma pessoa que ele era muito autoritário, ele não conseguia, sabe, dar um amor, um carinho para mim. Eu me sentia às vezes, sabe, às vezes parecia que ele nem me amava, mas amava, era o jeito dele, né, o jeito de ser. Então, o que ela cresceu com essa ausência dessa energia masculina, né? Então, para ela, o que ela pensa? Os homens são indisponíveis mesmo. O homem que eu vou me atrair, né? Porque é aquilo que eu falo para vocês, não adianta eu querer algo, né? Nós falamos muito isso na live, acho que foi a anterior, o primeiro passo pro amor, porque é isso, não adianta eu querer algo, né? Se aqui dentro não tá legal, eu não tô entendendo, eu quero um relacionamento legal, mas aqui dentro eu tô, mas será que eu mereço? Será que eu vou conseguir? Será que não vai ser a mesma forma que foi o meu relacionamento passado? Vem todos aqueles medos, aqueles traumas, né? Aquelas crenças, aqueles conflitos, ele vem tudo. Então a gente tem que entender que nós somos energia. Então minha energia é que vocês, né, a gente não vê a olho nu, mas a energia, ela vai na frente. Então não adianta eu querer algo ali no externo se aqui dentro não é essa configuração que está desse homem, né? Então voltando para minha paciente, ela disse, olha André, então eu conheci duas pessoas. Uma pessoa, nossa, era um amor, era totalmente diferente do meu ex-marido, que era totalmente autoritário, né? Era ciumento, enfim. Essa pessoa também parecia, sabe, uma pessoa calma, tranquila, mas parecia que tinha algo esquisito ali, parecia que eu não estava viva naquele relacionamento. Aí eu perguntei, mas por quê? O que aconteceu, né? Ela falou assim, bom, esse relacionamento, essa pessoa, ele não me ligava, né? Parecia que ele não tinha ciúmes de mim. Então, não sei. Eu falei assim, mas ele pode ser que era uma pessoa segura, ele não precisava disso. Então, olha só. Ela teve aquele relacionamento, né? Com aquele transtorno que ela separou daquele marido que estava ali sempre em cima dela, ciumento. Quando ela acha algo que ela sempre quer, né? Que a gente quer algo saudável, tranquilo, gostoso, ela sentiu falta de algo. Por quê? Porque aquele homem que ela tem registrado na mente dela, no inconsciente dela, é aquele tudo de ruim. É aquele que abandona, é aquele que não dá carinho, é aquele que não dá atenção. Então, quando aparece um homem totalmente oposto àquilo que ela queria lá na frente, mas ela não consegue ter ali um vínculo, uma sintonia com aquele homem. Então o que ela fez? Sabe, não me senti ali viva naquele relacionamento, parece que faltava algo, e faltava, era brigas, né, que ela tinha com esse outro antigo relacionamento, faltado algo negativo, que estava aqui dentro, daquele pai ausente. Então o que acontece?
ela acabou descartando aquele relacionamento e ela foi para o outro, daquele que era autoritário, daquele que cobrava onde ela estava. Era um homem super ciumento, muito machista, sabe? Não deixava ela colocar as roupas que ela queria colocar. E ela começou a se anular, sabe? Ele sempre viajava, sempre estava trabalhando. Mas eu quero que vocês entendam que é isso. Aquela figura paterna estava nela. Pode estar em vocês também, nesse momento. E você não consegue, poxa, Andréia, eu escuto isso direto com meus pacientes, eu não consigo ter um relacionamento legal, um relacionamento saudável. Parece que tem uma duração, às vezes, tem uma paciente que 6 em 6 meses acontecia algo. Então, é aí que eu quero que vocês vejam. Você está vendo? Apareceu um relacionamento saudável, mas como eu não estava conectada com a minha essência, entendendo o que estava acontecendo com esses padrões aqui dentro de mim, com essas crenças dentro de mim, eu não consegui. Ela perdeu literalmente esse relacionamento. O que fazia parte dela era aquela coisa ruim. Isso fazia, por mais que ela não se achava presente naquele relacionamento que ela estava, nesse segundo casamento, sabe? Todo autoritário e machista que ele era, inseguro. Aquilo é que fazia parte, aquilo era familiar. Então, quando a gente fala que a gente quer algo saudável, um relacionamento legal, a gente tem que ver como a gente está funcionando aqui dentro. Porque não adianta, eu tenho que ver a característica disso tudo. Existe um padrão, existe uma crença. E aí sim, né? A gente detectamos juntas ali que era em relação àquele pai, aquela ausência daquele pai. Quantas de vocês, às vezes, e o que acontece? Às vezes você está tão se sentindo, sabe, com aquela carência, que você, qualquer coisa que vir, tá bom. Você não consegue distinguir o que é bom e o que é ruim naquele momento. Tá bom aquilo. Aquela ilusão de que depois do casamento, ou um tempo a mais daquele namoro também, aquilo pode melhorar. Melhora, gente, piora. A gente tem essa ilusão e aí você vai se frustrar. Então, existem várias feridas aí, né? A gente falou a semana passada da ferida emocional, da rejeição, tem do abandono, tem da parte do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição. Então, cada uma com a sua característica, mas isso tudo está aqui dentro. Porque aconteceu lá atrás, é o que eu carrego, é que eu não entendo. Então, o que eu tenho que falar para vocês aí? Se você está se sentindo, né, que não tem nenhum relacionamento e você não consegue entender isso, veja lá atrás. Como foi seu pai? Como foi a sua relação? Será que você tem essa carência e você vai para um relacionamento? Porque tem pacientes que elas não conseguem ficar sozinhas, não conseguem ficar com ela mesma. Gente, isso é muito ruim. Não consegue ficar sozinha, precisa de alguém. Então, o primeiro que aparece, vai. Aí depois aparece para mim chorando. Poxa, André, olha o que aconteceu. Não pode. Eu tenho que me amar. A gente tem que fazer tudo aquele trabalho que a gente fala, do autocuidado, do autoconhecimento, porque senão tá uma bagunça aí dentro. E aí o que vai ser? Se aqui dentro tá essa bagunça, aqui fora vai estar mais bagunçado ainda. E você acaba tendo relacionamentos ali com caras que não são legais. E vão te deprimir mais antes só do que mal acompanhada, mas não consegue verbalizar isso. Aqui dentro não consegue. É um tapa-buraco. Então, existe essa carência emocional. Então, qualquer um, para mim, basta. E é assim, qualquer um basta. Basta suprir. Tá cheio de buraquinhos aí. Basta suprir um buraquinho, 2 buraquinhos e tá bom. Tá bom por quê? Tua autoestima tá lá no pé. Teu amor próprio, você nem sabe o que é isso. Eu não tive isso do meu pai. Então, como que eu posso reconhecer isso? Ele não me abraçou, ele não me amou. Existe esse vazio, existe essa insegurança aqui dentro de mim. E eu vou buscar onde? No parceiro. Se ferrou toda.
Aí o que que acontece? Você vai para um relacionamento por causa dessa carência, você fica dependente emocional. Aí quantas vezes, né, o paciente vem, eu falei, gente, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que trabalha, inteligente, bonita por dentro, por fora, e não consegue desvencilhar desse relacionamento. Dependência emocional, gente. Isso é muito complicado. Às vezes você vê, né, às vezes até existe algo até pior, não só o lado verbal, né, de te machucar, não precisa bater, né? Às vezes a pessoa é tão grossa naquele momento, às vezes ela te deixa, te rebaixa tanto, né? É como se você estivesse levando um tapa na cara. Então, isso é trazido para mim nos meus atendimentos. E eu falo assim, gente, olha como ele faz, é uma pessoa que bebe, é uma pessoa que não para em casa, é uma pessoa que traz... Tem várias, sabe? Se eu vou contar aqui, a gente vai ficar a semana, o dia inteiro aqui, o final de semana inteiro aqui falando de cada um. Tem um tipo de relacionamento ali. E é tudo da nossa infância. Que eu escutei de um, que eu escutei de outro. Eu vou absorvendo toda essa energia dessa figura paterna que está aqui dentro. E eu não entendi. Então eu vou buscar aquilo é familiar, aquele cara que berra, aquele cara que é indisponível, aquele cara que só trabalha, porque eu tive ali na minha infância inteira. Então para mim aquilo é comum. E quando aparece, que eu acabei de falar para vocês, aparece uma pessoa saudável, né? Uma pessoa legal, que é gostoso de você estar, não existe brigas, que é um relacionamento saudável. Parece que falta algo. E eu não escuto só de uma, de duas, de três pessoas, gente. Tá ali. Então o que acontece é isso. Olha para essa relação que você teve. Isso não quer dizer que você vai ter que carregar até o final da sua vida. Aquilo era aquela relação com sua mãe. E se para ela estava bom, tudo bem. Faz o corte. O que você quer para a sua vida? Vamos olhar para esses vazios emocionais. Como eu sempre falo, somos nós mesmos que temos que preencher esses vazios. Não é o outro. É lógico que eu nunca vou estar preenchida ali, né? 100%. Sempre vai faltar uma coisa. Sempre vai ter uma ferida ali, emocional ou não. Todas nós temos, eu também tenho. Mas eu tenho que sempre estar me observando naquele momento. É aí que eu vou começar a modificar. Nós viemos, né? Nós estamos nessa vida para transformar algo. E cada um com a sua energia. Então não quer dizer porque eu tive um pai assim, uma mãe desse jeito, que eu vou ter que continuar isso, que eu vou ter que sabe, colocando, espelhando esse pai no meu relacionamento. Não. Tem aqueles que não tiveram pai e procuram homens mais velhos. Gente, isso não é relação. Vai procurar o pai ali naquela relação? Não é. Para com isso, identifica, tudo bem, não tive o amor que eu queria ter do meu pai. Veja aquilo e vai ressignificar. Tudo que eu falo aqui para vocês, a gente olha para o nosso passado, seja as nossas feridas emocionais, seja esses vazios emocionais, porque tudo é emoção, sabe? E tudo isso vai ficar repercutindo não só nos seus relacionamentos, mas com seus amigos, com você mesma. A pessoa não consegue ficar com ela mesma. Como é que pode isso, gente? Parou, sabe? A gente tem que ter um start aqui. Para com isso. Vai ficar a vida inteira sofrendo porque seu pai foi assim e eu vou ter que copiar? Não, foi assim. Entenda. Entenda aonde você tem que suprir. Aonde eu tenho que trabalhar para estar repondo, né, esse vazio emocional que cada um temos. E a gente tem que preencher com coisas nossas. Com coisas que eu gosto. De estar em contato comigo. A nossa solitude é muito bom. Sabe, você tá com vocês assistindo um filme, lendo um livro, escutando uma música, tá de bobeira mesmo, pegando um óleo essencial e tá ali gostoso, fazendo um escalda-pés, fazendo um curso novo, conversando com alguém gostoso, sabe, uma amiga, um amigo. É isso. Isso tudo tá fazendo sentido para vocês, gente?
Oi, Carmen. Chegou agora a Silvia. Sejam todos bem-vindos, tá? Cleusa, Mari, Magnólia. Bom, todas vocês. Então é isso, gente. A gente tem que parar com isso. Então, voltando nessa paciente, né, com o pai. E fora isso, não só o pai a gente tem que ver. A mãe também. Né? A mãe, o que é a mãe? A mãe é o conforto que a gente tem, né? É o conforto. É tudo aquilo que vai trabalhar, né? É o colo, é o que vai trabalhar a minha autoestima, o meu amor próprio. Então tudo isso a gente tem que estar verificando como foi também a relação. Foi o que eu perguntei para ela. E a mãe dela também não era ausente. Ela não conseguia também, sabe, passar aquele amor de chegar, de pegar no colo. A gente precisa disso, gente. Hoje adulta a gente acha, não preciso disso. Mas até hoje você está procurando essa ausência no outro. Lá atrás é necessário. A gente precisa disso. Não tem como. A gente tem que trabalhar essas prioridades. Senão, não tem como eu carregar isso para essa minha vida toda. Então, às vezes, o que acontece também? O que tinha acontecido com ela? Ela acabou nascendo, enfim, acho que de 7 meses, 8 meses, e teve que ir para a incubadora. Então ali, inconscientemente, teve um corte dessa mãe. Fazer o quê? Tem que ir, né? Senão o bebê acaba morrendo, não é algo que a mãe quer. Não é tudo isso que eu tô falando para vocês, não é algo que o seu pai quer de propósito, a sua mãe. Não, isso é inconsciente, isso é gerações passadas e a gente vai vivenciando. Como nós estamos passando para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Isso é uma sequência. Então, o que aconteceu? Naquele momento existia, né? Teve aquela ruptura, ou às vezes a mãe não consegue amamentar, ou o bebê não pega o peito, acaba tomando a mamadeira, ou a mãe vai ter que trabalhar, tem que continuar a vida, né? Não é porque a gente teve um filho ali que cada um, tem que continuar a sua vida. Então, aquilo teve uma ruptura, então a autoestima dela também a gente tinha que trabalhar, né? Às vezes você não consegue se colocar naquele casamento, não consegue colocar seus limites. Né? A gente falou da máscara da rejeição na live passada. Né? Às vezes você não coloca, né? A máscara. Era do escapista, né? Você não consegue se aparecer como... Ela me falava assim, a outra paciente, poxa, André, parece que eu tô invisível nesse relacionamento. Mas você se põe, você se coloca? Não. Então olha o conflito aí, né? Você quer que o outro te observe e você não consegue conversar com esse marido, com esse namorado, né? Porque tem medo. O que ele vai falar? Eu vou ser rejeitada se você tem essa ferida da rejeição. Então vai ser pior. Ele pode ir embora. É o abandono. Medo, olha quanta coisa a gente faz por medo. Medo de se colocar. Então eu me coloco em segundo lugar. E até quando? Na relação com seus filhos. Porque isso vai delegando a todo, né? A todas as etapas ali daquele bebê, daquela infância, de como você coloca. Tem vezes que a criança ali, eu tenho pacientes também que são adolescentes, a mãe não consegue se colocar. Então, eu estou ali também naquela mentoria perguntando para aquele paciente, né? Que às vezes é adolescente ou tem 30, 40 anos, não teve isso. Então, eu tenho que olhar o outro lado. Vai ter a figura do pai e da mãe. Então, eu sempre tenho que ver esses dois lados. Se eu tenho alguma carência aqui, e a minha, que não consegui entender que aquilo era com a minha mãe, que aquilo era com a minha avó, que aquilo era com a minha tia, com a minha prima. Como eu falo, a gente sempre nós somos únicas. Eu não preciso copiar aquilo. Se aquilo não está me fazendo bem, então vou mudar. Deixa eu, né, fazer de uma maneira que fique melhor para mim. Então, o que vocês têm que fazer? A primeira coisa, veja, isso está fazendo sentido aqui para vocês? Eu queria que vocês falassem aqui comigo. Se isso está acontecendo com vocês, se alguém que vocês conheçam tem
essa parte de sempre estar atraindo, né, homens indesejáveis, né, e isso você acaba atraindo por esse homem que às vezes é casado, não se coloca, então tá bastando o quê? Você vai ter aquele relacionamento vai ser como? De migalhas, ele nunca vai estar ali com você. Quando der, ele vai ficar com você. Ou, às vezes, a pessoa separou, né? Tá naquele momento ainda de luto, né? Ainda não sabe se vai, se fica, tem as crianças e você acaba... tem pacientes que às vezes não conseguem também... educar, enfim, colocar aquele sentimento de amor naquele filho e pega o filho do parceiro, né, com aquela culpa que não conseguiu ali de demonstrar o sentimento para o filho, acaba pegando o filho do outro, colocando aquela culpa e colocando, né, dando aquele amor e carinho que teria sido dado então ali no seu relacionamento com o seu marido e com aquele filho. Então, olha só como a gente acaba, né, desvirtuando tudo. O parceiro que às vezes você coloca ali como pai, porque você não teve o seu pai. O parceiro indisponível que só trabalha e às vezes aparece depois de uma semana e fala assim, e aí, sumida? Pô, não é ele, não é... A paciente que está sumida, quem está sumida é ele. E ela se sente culpada por isso. Então, olha só quantas coisas acontecem, né? Porque você quer preencher o que não foi preenchida, o que é familiar. Então, observe mais em relação a isso, né? Veja seu pai, a sua mãe, trabalhe essa autoestima, esse amor próprio, que isso é muito importante em todas as áreas para a gente ter prosperidade no trabalho, né? E você se colocar ali naquele relacionamento, na sua amizade, com seus amigos, né? Com seus familiares. E isso tudo está aqui dentro de como a gente tem que se formar. E quanto mais essa formação às vezes é negativa e pesada, quantas feridas emocionais que você tem, essa criança interior que eu falo muito disso, essa criança que está aí viva até hoje. E você não conseguiu, sabe, separar o que era do passado, o que é do presente. Então, se vocês não observarem o que está acontecendo com vocês, esse padrão você vai estar no segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento e vai estar buscando a mesma coisa. Então olhe mesmo, vamos começar, porque pensa assim, se eu, né, tenho todas essas crenças dentro de mim e eu acabo atraindo, olha só a força que a gente tem, somos energia. Então vamos lá, a gente está olhando para o lado negativo. Se negativamente eu atraio esse homem indisponível, então eu tenho esse poder, não tenho? Tenho. Então a mesma coisa, quando eu curar essa minha ferida emocional, eu tenho o mesmo poder de atrair realmente uma pessoa saudável, um relacionamento saudável, um cara legal, um cara parceiro, um cara que me respeite, que é muito difícil, mas existem. É eu que estou com a minha frequência errada e não estou conseguindo, é uma busca incessante, né? Incansável. É sempre proporcional. O que eu tenho aqui dentro de mim é que eu vou atrair. Agora, eu vou atrair algo que eu quero, que está aqui nessa nuvem, na minha mente, e meu coração está cheio de feridas. Está cheio de vazios emocionais. E para onde eu vou? Aqui. É aqui. Né, gente? Então vamos falar aqui comigo aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês se enquadram nesse aspecto? Conhece alguém que só atrai homens não tão legais? Me diz aí. Como que tá sendo isso para vocês?
É isso, a gente tem que, sabe, se observar cada vez mais, como eu sempre falo, a gente tem que promover nosso autoconhecimento. Essas lives são terapias para vocês, sabe, se conhecerem, se conectarem, ver qual a ferida, qual se tem essa rejeição, esse abandono. O que será que você traz dentro do seu coraçãozinho? E a gente consegue mudar. Se você não consegue isso, verificar isso, procure um terapeuta holístico. Ele vai estar equilibrando todo um lado. Lembra, a gente é um todo. Nós temos que cuidar do nosso físico, do nosso corpo, entender as nossas emoções, entender esses medos, da onde ele vem e que atrapalham nossa vida no geral. Quantas coisas você deixa de fazer por causa desse medo? E quantas coisas você acaba, sabe, espelhando lá no passado, no seu futuro. Passado, passou. Ele tem que ser um aprendizado. Só isso, não vai voltando para ele. A gente está voltando isso agora, para a gente detectar aonde é a raiz do seu problema. Aonde é? O que será que está acontecendo? Que eu só atraio homens assim, em relacionamentos que me detonam todo. E você sai acabada de um relacionamento desse. Sabe? Então se conheça. Acabou um relacionamento, sabe? Tem a fase do luto. Se conheça, porque senão não vai adiantar. Como essa minha paciente, ela acabou um relacionamento de 20 anos. O quê? 1, 2 meses, sempre vai naquela, né? Naquela fissura que eu tenho que ter alguém porque não consegue ficar sozinha. Foi ali ferrou tudo. Veja o que você errou nesse relacionamento. Porque se tem uma separação, não é um do outro. Se teve uma traição, é os dois. Não é a culpa de um. Pode ser o homem, pode ser a mulher que traiu. É ali. O que será que está acontecendo com vocês? Conversem. Não deixa aquilo, sabe? Ficar cada vez mais acumulando, porque chega uma hora, parece que faltava aquele pingo d'água, aquela gota d'água, e aí você joga tudo no ventilador. Não é que você vai ficar, cada probleminha, cada vírgula, você vai estar ali discutindo ela. Não é isso, gente. Como eu sempre falo, conversem não só com seus parceiros, com seus filhos, no seu trabalho, com seus amigos. A gente precisa, porque às vezes eu entendo algo que eu quero entender, dependendo da frequência que eu tô. Às vezes aquele dia eu não tô bem, então algo que alguém falou eu vou interpretar totalmente diferente. E aí? Já era, né? E aí eu me desequilibro? Então não é assim. Comece a entender. Esse passado é para isso. Por que eu me separei? O que aconteceu? Sabe? Tem que vivenciar isso. Não, já pega o primeiro que bateu ali, saiu, conheceu, pronto. Ferrou tudo. Porque você nem viu o que está acontecendo aqui dentro. E o outro você está querendo tampar o sol ali com a peneira. E o que você acha que vai acontecer? É mais um relacionamento que vai dar errado. A gente tem que se conhecer primeiro. E é todo dia que a gente se conhece, mas tem coisas aqui, né? Principalmente relacionamento. A gente tem que se ver, porque senão, sabe? Quantos casamentos vai ter acontecendo? Eu tenho que me conhecer. Depois sim. Olha, minha prioridade é essa. Porque quando a sua autoestima está elevada, seu amor próprio, quando vem uma pessoa indesejável, né? Um relacionamento, algo que não é legal, você já bate o olho e fala, putz, isso não é para mim. Por mais que você queira, por mais que você está na carência, você está em primeiro lugar, você é a sua prioridade. E aí você se coloca, não, eu não quero isso para mim. Não quero. Tô copiando a mesma coisa, olha lá. Tá dando já todo, né, esquema ali que vai dar meleca para não falar outra coisa. Vai dar. Então eu assumo. Eu não quero aquilo. Eu me pus em primeiro lugar. Eu me coloco em primeiro lugar. E aí sim, poxa, eu consegui, sua autoestima, seu ego. Poxa, eu não sou qualquer uma. Eu tenho que me valorizar. Se eu não me valorizo, o outro não vai me valorizar. Vai,
sabe? Machucar e machuca. Quantas vezes você não foi? Fala pra mim aqui, não é assim? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Eu tenho amigas que depois que se separaram não conseguiram se relacionar, pois se acham muito exigentes. Sim, pode ter acontecido isso. Teve algo ali na infância também, né? A exigência, eu não sei se... Tem que ver o que aconteceu, né? Porque é aquilo. Às vezes também você fica com medo, né? De errar novamente, mas não, eu tenho que me dar chance. Não é porque aquilo não deu certo... Eu tenho que saber o que aconteceu, né? Será que eu fui chata demais? Será que eu fui muito insegura naquele relacionamento? Será que eu era muito ciumenta? Tudo isso tá ali também. A raiz tá lá no meu pai e na minha mãe. Às vezes, né, como a gente sempre fala também, eu preciso avaliar a minha energia yin e yang, né? Às vezes ela poderia estar numa energia yang e com o homem, que é outra energia yang, né? Se tá a mais, tem um conflito ali. A gente tem que ter equilíbrio. Nós temos a energia masculina e feminina. Tem uma live que eu falo muito disso, né? Então, se eu tô muito na minha energia yang, né? Muito mandona, ali poderosa, aquilo. O homem é assim, a energia do homem é desse jeito, né? Direto, reto, né? Prático. O homem é assim, né? E a gente, é lógico que a gente, no nosso trabalho, às vezes para educar o nosso filho, alguma coisa assim, né? A gente tem que ser mais firme. Então, é aquilo, a gente tem que sair da nossa energia yin, que é a nossa energia primária, que é a energia que nos dá o equilíbrio, tá? E aí, eu vou para essa energia yang no que eu preciso, mas eu tenho que voltar. Eu tenho que ter, né, essa flexibilidade. E às vezes pode ser que essa sua amiga, né, esteja, né, nessa energia yang, mais, né, em desequilíbrio, e aí tem o conflito com esse homem também. Os relacionamentos têm esse conflito também por causa disso, não só, né, essas crenças, esses vazios emocionais, mas também essa energia. Nós somos um todo. Né? A gente está vendo o lado emocional, a gente tem que ver também esse lado também energético, nosso campo vibracional, nossos chakras ali alinhados. Eu sei o que eu quero, meu chakra básico, eu sei, eu vou, né? Eu sei que agora está tudo certo, está resolvido aqui dentro, eu consegui ver, né? O meu passado, meu pai, minha mãe, poxa, tá ali, ele deu o meu melhor e tá tudo bem, a carência é minha. Então eu vou suprir essa carência comigo mesma. Tô bem, tô sentindo que tá legal. Minha energia tá legal. Aí sim você vai buscar. É lógico que você não vai esperar 10 anos isso, mas o quanto você trabalhar isso é um trabalho diário. É isso que vocês têm que ver. Não é porque não deu certo que eu não quero mais. E se fecha. Às vezes tem, né, pessoas que não querem mais e estão bem sozinhas. Mas às vezes não. Sabe, fica aquela coisa ruim, sabe, aquela energia pesada, carrancuda, né, de mal com a vida. Você até às vezes vê uma pessoa agressiva, né, bom dia para você, sabe, então ela tá de mal com ela mesma. Então tem que ver se realmente se fechou para esse relacionamento por algo que eu não consegui entender e eu não quero mais sofrer, sabe aquilo, eu não quero mais ver. Ou se for opção mesmo. Tem pessoas que acham melhor ficar sozinhas, mas estão bem com elas mesmas. E aí tudo bem. Agora eu não posso dizer que eu tô bem, sozinha, mas aqui dentro, quando eu tô sozinha, final de semana principalmente, porque às vezes durante a semana você trabalha, você conhece um, outro, você tá ali no seu trabalho, tem toda aquela dinâmica, né? Aí chega sexta-feira à noite, sábado, e agora? Minha amiga eu ligo, tá com o namorado, tá com o marido, e eu tô aqui sozinha, nessa sofrência. Então, é só da boca pra fora, né? E aí fica mal, chora. E aí aquele que você, sabe, você liga pro ex, sabe aquela coisa? Aí liga, e aí não vai. Você já acabou lá atrás. Não tem como dar na frente lá de novo, dar certo. Às vezes até pode, né? A gente não sabe, né? Mas enfim,
né? Na probabilidade, nunca dá certo, né? Às vezes a gente pensa, né? Nós éramos de um jeito, né? A gente cresce, a gente amadurece e às vezes cada um pensa de uma maneira e acaba não dando certo, novamente, né? Mas é isso, sabe? A gente tem que verificar o que está acontecendo. Bom, deixa eu ver o que a Cleusa está falando aqui. Com a idade a gente fica mais seletiva, acho normal. Com certeza, sim, com a idade, porque a gente vai ficando mais madura, né? A gente sabe, mas é aquilo, eu tenho que trabalhar aquilo que passou, é isso que eu acabei de falar. A gente não pode ter o parâmetro do que aconteceu no passado com aquele marido, com aquele ex-marido, enfim, o ex-namorado, né? Se não foi legal, deixa eu ver o porquê. Será que eu tive mais culpa? Será que eu não estava colocando limite? Será que eu estava com o meu amor próprio ali embaixo? Eu não coloquei, não conseguia dizer não para, sabe, para que ele gostasse mais de mim? O que será que aconteceu? A gente tem que fazer essa autoavaliação. E sim, a gente fica mais madura, a gente cresce, a gente sofre, né? E você fica mais seletiva mesmo. Não, eu não quero isso para mim. E quando você fala, eu não quero isso mais para mim, foi isso que eu acabei de falar para vocês. Eu consigo identificar qual foi o problema ali na minha infância e eu não quero mais aquilo, aquele tipo de homem indisponível. O homem casado, o homem que se separou há pouco tempo e eu tenho que estar lá sendo a mãezona, acolher os filhos dele. É tudo isso, é isso que vocês querem? Eu tinha uma conhecida que eu encontrei ela essa semana e ela me falou em relação a isso. E eu falei para ela, é isso que você quer para sua vida? Ser a mãe daqueles filhos novamente? Lógico, tem gente que está tudo bem, nada contra, não é isso. Mas às vezes a carência é tão grande que você vai se enfiando nesses buraquinhos aí. E depois você fica, né, tão ligada naquela situação que às vezes nem é homem, mulher, é a mãe dos filhos, né? E você não consegue sair por causa deles. Existe uma culpa, existe uma intimidade ali, e aí é isso que acontece. Aí você vai 10 anos, 20 anos. Então é isso que eu vejo nos meus atendimentos, sabe, gente? Então a gente tem que prestar mais atenção nisso. Então, agora que a gente está falando, a gente está juntas nisso. Se vocês detectaram, sabe, essa carência do seu pai, dessa figura paterna em relação a vocês, e vocês cresceram, sabe, com isso dentro de vocês, tira da cabecinha. Foi ali, foi uma situação. Você absorveu algo que não era, sabe? Você está numa outra fase da sua vida, entenda isso. Você é adulta. Começa a prestar atenção nisso. Existem homens que não são legais? Existem, mas existem os legais. Então, vamos nos conectar com isso, sabe? É isso que vocês têm que trabalhar. Então, essa live foi para vocês, sabe? Tirarem isso, porque eu vejo isso a todo momento, gente, é todo dia. Sempre alguém está falando, a gente está sempre aqui mostrando a cara, fazendo vídeos, né? E como que eu faço, né? Como que eu faço para curar essa ferida? Nossa, eu estou no meu 3º casamento, ou eu não consigo achar ninguém. Como você está se colocando nesse mundo? Você é uma energia, veja o que você está propagando, o que você está querendo. Primeiro você tem que entender o que você quer, porque às vezes a pessoa nem sabe o que quer. Ah, não sei. Sabe o que? Só para encontrar alguém, para você sair para jantar, para namorar e ter, sabe? Não ter liga? Só tá por tá? Não. A gente não tem mais idade para isso. Né? Se a gente tá com alguém é porque realmente a gente quer estar com aquele alguém. Porque ele se completa, existe uma troca ali, nunca vai 100%, a gente nunca vai ter um parceiro 100%, porque a gente nem é 100%. Mas eu tenho que saber, eu tenho que identificar o que eu quero, o que me dá prazer, o que me faz feliz. O que te dá prazer, o que te faz feliz. Pensa nisso. Isso são as suas prioridades do seu dia a dia. Isso você vai colocar como prioridade na hora que você conhecer o cara lá.
Não, não tá na minha prioridade. Nossa, o cara é assim, é lógico que a gente também não vai, né? Senão daqui a pouco você não encontra ninguém mesmo. Mas a gente tem que ter uma peneira ali. Você sente, pô, o cara é problemático demais. Eu já tenho meus problemas. Não, mas realmente o cara é problemático, mas tem algo ali, sabe? Veja, tá com a sua ferida ali, já tá curada. E você acha que vale a pena? Então tudo bem. Mas pense, seja observadora daquela relação que pode acontecer, porque às vezes você está tão ali, né, enfiada naquela situação que você não consegue. Não, é um homem, mas existem outros homens que às vezes mais disponíveis, que vai te fazer feliz. Então não pega o primeiro não, veja, sente aqui dentro do seu coração, depois que vocês fizerem isso aí, agora já estão prática aí. Já sabe o que vai ter que fazer, como foi a mãe, como foi o pai. Vamos trabalhar isso todo dia um pouquinho, porque na noite do dia, eu reconheci, e agora? O que eu faço? Vamos lá, vamos se cuidar. Vai tirando, sabe, essas informações do seu inconsciente, entendendo, tudo bem, foi assim. Obrigada, pai, obrigada, mãe. Agora eu vou começar a seguir, vou começar a me cuidar, me olhar. Escreva aí quais são as suas prioridades. Qual o tipo de cara que você quer? Sabe? Vai ter 10 itens ali, se você consegue uns 5, 6 que tá ali no top, poxa, 2, 3 itens. É o cara. E vamos ver, se relacione, se abra para aquele relacionamento. Mas você vê que já começou no começo, sabe? Já começou no começo, é ruim aqui, né? Já começou ali no início, né? Já dando algumas, né? Entrelinhas. Opa, já vi isso antes no meu passado. Antes que você se apegue demais, corta. Porque daqui a pouco você já tá, sua carência já tá ali, você já tem uma dependência ali e rodou de novo, né? E assim vai. Então, tem que ficar esperta, tem que saber o que vocês querem, promover o autoconhecimento, o autocuidado. Eu vou falar isso em toda a live. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se olhar, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Só assim eu consigo ter alguém que me valorize, alguém que me respeite, alguém que olhe realmente com a mulher que vocês são, que são maravilhosas, temos nossos defeitos, mas estamos aqui, né? Vencendo cada obstáculo, cuidando dos seus filhos, cuidando aí da sua família. Então é isso, gente. Se olhe mais, veja o que vocês querem, se identifique, porque tem gente que não sabe o que quer. E a gente já passou dessa fase, né? Tá lá atrás. Olha, tá vendo o que você carrega? Carrega o pai, carrega a mãe, carrega aquela menina que não sabe o que quer, tá indecisa, o que eu quero. Aí encontra, nossa, é o meu príncipe encantado. Ferrou. Tá bom, gente? O que vocês estão falando aqui? Faz sentido aí, gente? Vocês estão quietinhas aí, né? Mas é isso, gente. É isso aí. Colocando em prática, ver o que vocês querem. E se não tá no relacionamento legal, corta. E vamos lá. Tá bom, gente? Bom, eu espero que essa live vocês tenham gostado, que vocês tenham, sabe, se identificado aí, algumas de vocês se estão passando por esse processo, se conhece alguém, sabe, para dar um auxílio aí, compartilhe, tá aí. E vamos trabalhar isso aqui, não deixa, sabe, isso deixar para depois. Depois eu vejo, depois eu resolvo, se coloque em primeiro lugar, tá bom? Então, obrigada por todas vocês estarem aqui, tá bom? Uma boa noite, um excelente final de semana.
Obrigada. Obrigada, Cleusa, Carmen, Tamires, todas vocês. Minha tia. Ai, que linda. Vocês que são lindas, que estão aqui comigo, né? Mas a gente tem que colocar, não é só assistir a live, viu? A gente tem que colocar tudo em prática, é isso que eu acabei de vocês. Anotaram tudo? Vamos colocar, vamos analisar. Não deixa para amanhã, vamos fazer hoje. Quem sabe, né? Logo, logo aí vocês encontram um cara legal, depois eu quero saber aqui, hein? Vai ter que me falar, né? Obrigada, Leida. Então, é isso aí, gente. Então, um bom final de semana. Semana que vem, sexta-feira que vem, às 17 horas, estamos nós aqui com o nosso chá com terapia, tá bom, gente? Obrigada, viu? Um beijo a todas vocês. Beijão, tchau.